Agora, outras pessoas fundamentam a fonte de energia na tradição. Olha, a tradição foi um dos maiores problemas que Cristo enfrentou. Ele lutou contra as tradições, lutou contra os judeus, porque eles sempre colocavam as tradições acima das necessidades do homem. Vamos dar uma olhada aqui em Marcos capítulo 3, de 1 a 6. Olha o que diz o primeiro versículo. Aqui a gente vê o que aconteceu quando Jesus foi na sinagoga. A sinagoga está cheia de pessoas. E bem no meio da multidão existe um homem com a mão ressequida. Jesus entra. Verso 2. As pessoas começam a sussurrar entre elas e algo assim. Vê quem acaba de entrar? Jesus. Vê quem está sentado ali? Um homem com a mão ressequida. Você acha que Jesus vai curar esse homem? Não sei. Hoje é sábado. Será que pode curar? Os judaizantes estão falando que não pode curar no sábado. Será que Jesus vai curar? No verso 3, Jesus pede ao homem que se levante e caminhe na sua direção. Ele faz à multidão uma pergunta que basicamente é o seguinte: é pecado curar esse homem? Todas as pessoas ficaram quietas. Jesus olhou para elas, verso 4, indignado por causa dos seus corações teimosos. Por quê? Por causa da tradição. No verso de número 5, Jesus disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e a mão dele ficou completamente curada. Você provavelmente teria a seguinte reação: louvado seja o Senhor, a mão daquele homem foi curada. Mas essa não foi a maneira como a multidão reagiu. Jesus curou no sábado um homem que tinha uma mão atrofiada. Ele quebrou as tradições dos judeus, profanou o sábado. E naquele dia os fariseus começaram a planejar matar a Jesus. Você vê que interessante? No verso 6, os herodianos e os fariseus, eles saíram dali com um plano de matar Jesus. Agora, por que eles planejavam matar Jesus no começo do seu ministério e não no fim? Qual foi o problema aqui? Era sábado. Qual foi o problema em curar um homem? As tradições religiosas. Você acredita que Jesus é parte da Trindade e é filho de Deus? Sim. Você acredita que Jesus é o Salvador do sábado? Sim. Você acredita que se Jesus tivesse curado aquele homem no dia de sábado, ele teria desobedecido o seu Pai no céu? Claro que não. Então, entenda qual é o problema. Líderes religiosos criam algumas regras extra e tradições que Deus não criou. Então, a tradição é algo preocupante, né? Tradição é a fé viva dos que morrem. Tradicionalismo é a fé morta dos que vivem, né? Então, o que os judeus estavam vivendo, a fonte deles era a fonte de tradição, de tradicionalismo. O que isso tem a ver com o evangelismo pioneiro? O que isso tem a ver com a plantação de igreja? Tudo. Porque existem pelo menos 3 confrontos que nós precisamos fazer quando se trata de plantação de igreja e de tradição. Eu vou te contar um pouquinho a história aqui do Dr. Thomas Eake, e ele vai confrontar em alguns princípios e pode ser um tema aí de discussão nosso, tá bom? Mas o Dr. Thomas Eake, quando chegou ao Brasil, ele formou uma equipe de plantadores de igreja. Muito dessas pessoas eram leigas. Ele ensinou a testemunhar e iniciar novas igrejas. Essas pessoas entraram nas cidades, ganhavam pessoas para Cristo e iniciavam novas congregações. Eles começaram, de acordo com o Dr. Thomas aqui, 63 novos trabalhos em 2 anos. Entretanto, o doutor confrontou 3 fortes tradições que os homens criaram aqui no Brasil e que são muito poderosas, estavam impedindo a expansão da plantação de igrejas. Primeira tradição: depois que eles ganhavam as pessoas para Cristo, o Thomas dizia assim: bom, esses evangelistas leigos agora vão batizar os novos convertidos e servir a ceia do Senhor. Entretanto, alguns, não todos, os pastores, eles falavam: eles não podem fazer isso, porque eles não são ordenados. Então o Dr. Thomas respondia: onde é que está isso na Bíblia? Eles respondiam: a Bíblia não ensina isso, mas esta é a nossa tradição, ou é a regra aqui. Colocando aí para vocês poderem pensar, a gente poder pensar e confrontar, né? O confronto é diferente do afronto, tá bom? O confronto nos faz pensar, refletir e ressignificar o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Tradição número 2, o Dr. Thomas dizia assim: precisamos organizar essas congregações em igrejas. Algumas pessoas diziam: a gente não pode fazer isso, porque enquanto eles não tiverem a sua propriedade ou o seu prédio. O Dr. Thomas dizia assim: onde é que isto é ensinado na Bíblia? Novamente, a resposta era: a Bíblia não ensina, mas esta é a nossa tradição.
Tradição número 3, isso aí tem que fazer a gente pensar e reconsiderar a forma de plantarmos igreja. Em outra nação, os pastores diziam: os estatutos da nossa convenção dizem que não podemos organizar uma igreja aqui, a não ser que a congregação tenha pelo menos 50 membros. Aí o Dr. Thomas vira assim e fala assim: bem, onde é que está isso na Bíblia? E a resposta deles é: ela não ensina, mas esta é a nossa tradição. Em muitos casos, a nossa tradição tem mais poder do que a palavra de Deus. E isso foi exatamente a situação que Cristo enfrentou. Se nós quisermos ver o crescimento do reino de Deus, se quisermos ver novas igrejas iniciadas, expandindo, temos que retornar à Bíblia, a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus acima das regras, acima das tradições criadas pelos homens. Se de fato nós queremos ver um movimento de plantação de igreja no nosso mundo, então precisamos permitir que os evangelistas leigos usem o poder para fazer o trabalho para o qual Deus nos chamou e seguir o exemplo da Bíblia sobre o que é de fato ser uma igreja. Quando nós colocamos a tradição acima da palavra de Deus, nós estamos invalidando a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus diz lá em Mateus 15, de 6 a 9, que as pessoas que fazem isso são hipócritas. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá certo? Então você vê que a fonte da tradição é uma fonte muito forte e que precisa ser repensada e trazer, na verdade, princípios e valores, o verdadeiro princípio e valor, fonte de toda a autoridade. E nós temos a quarta fonte de autoridade que o treinamento apresenta para nós, que são as Escrituras. A palavra de Deus é a nossa única fonte de autoridade real. Eu vou repetir: a palavra de Deus é a nossa única fonte de autoridade real. Deus revela verdades que foram escritas, conhecimentos irrevogáveis, conhecimentos completos. A palavra de Deus é a verdade. Tá certo? Jesus disse em João capítulo 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isaías 48: seca-se a erva e murcha-se, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Salmos 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 140: a tua palavra é fiel a toda prova, e por isso o teu servo a ama. Salmo 119, verso 160: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. E o último texto que eu quero deixar com você está aqui em João 6: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.